Bom dia, tudo bom com você? Eu espero que sim. Eu sou Joelma Caliandra, filha de Deus, mamãe, profeta do Senhor, advogada e coach. E vim aqui com um chamado, falar contigo e ser ponte para te impulsionar a viver os planos de Deus para você, tá bom? Nós estamos em uma semana que eu estou começando a fazer esses vídeos e por isso serão todos os dias. Mas próxima semana eu vou ajustar e vou avisar como será. Essa semana a gente está falando do livro Picos e Vales. E nesse livro existem muitos ensinamentos, inclusive bíblicos, que eu quero aqui te ensinar. Para você ver o quanto é importante nós aprendermos, nós nos instruirmos, nos capacitarmos, buscar conhecimento, porque é o que a Bíblia diz. E ontem foi um dia de revelação, mostrando que a gente não deve viver sozinho, a gente deve viver com o Espírito Santo de Deus e ser guiado por Ele, porque os filhos de Deus são guiados por Ele, é o que a palavra de Deus diz. Então, se você é filho, se você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, com a sua boca e creu e acreditou que aquilo ali era verdade, então você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou deve ser guiado. Em Provérbios 29:18 diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios 29:18. Olha aí. É necessário que a gente tenha revelações divinas, que eu ensinei ontem, que a compreensão dentro de você a respeito de um ensinamento. Tem pessoas, muitas delas, que entendem de forma racional o que aquilo ali está querendo dizer, o que aquele texto está querendo dizer, a interpretação dele, mas não sente dentro de você aquela palavra. Quando você compreende dentro de você aquela palavra, o porquê daquilo ali, que faz parte de você aquele conhecimento, que não tem como ninguém roubar aquele conhecimento de você, que gera transformação, gera impacto nas nossas vidas. Oi, Loi, bom dia! Estamos falando sobre picos e vales e como viver picos. Bom dia, lindona! Então, aqui em Provérbios 29:18 diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei, a palavra de Deus. Então, Ló, você entende ela dentro de você? É outra infinitamente melhor e maior, porque aquilo ali gera transformação, metanoia, renovação de mentalidade. E quando isso acontece, nós temos a nossa vida transformada. Por isso que muitas vezes existem pessoas que têm uma transformação de vida muito rápida e tem pessoas que demoram muitos anos e você não vê mudança na vida daquela pessoa. Essa é a diferença de quem tem a revelação e de quem não tem a revelação da palavra de Deus. E o primeiro ensinamento do livro Picos e Vales, que eu desde segunda-feira indico para ler esse livro, resumir, pegar os princípios que você aprendeu e aplicar na sua vida. Por quê? Porque Deus usou esses princípios. Esse livro tem muitas parábolas, ele é feito de parábolas de um jovem que é ensinado por um idoso, uma pessoa de sabedoria. E você vê que ali tem muitos princípios bíblicos. Por exemplo, um dos princípios, que é o primeiro, é você construir uma visão, construir um alvo, construir algo grandioso, mesmo que você não saiba nem como começar. Muitas vezes Deus usou isso
para pessoas na Bíblia que ele tinha promessas. Tem muita gente que fala assim, nossa, você tem promessas de Deus. Deus tem uma grande obra na sua vida. Às vezes você escuta e sabe dentro de você qual é o seu propósito de vida. Qual é o seu chamado. Se você tem um chamado pastoral, que em Coríntios 13 ele diz que é o pastor, o mestre, evangelista, profeta ou apóstolo. Geralmente quando a pessoa tem um desses chamados, o propósito está nele. Quem não tem esse chamado ainda assim tem propósito bíblico, que é a pessoa que ela é chamada ao socorro, chamada a trazer as pessoas para a salvação, para a libertação. Essas pessoas também, elas têm objetivos e propósitos de vida. Então sonhe grande, visualize o seu sonho. Deus fez isso com Abraão. Ele olhou, Abraão já de tenra idade, ele já tinha muitos anos de vida, já era idoso, quando Deus apareceu para ele e disse, olhe para os céus e tamanha a sua descendência será como as estrelas dos céus. Deus deu uma mega visão para ele. Imagine a quantidade de estrelas. Ele ainda fez ele olhar. Ele disse, olhe para os céus e veja que a sua descendência será como essas estrelas nos céus. E o céu estava cheio de estrelas. Imagine. Deus deu visões. Deus dá visões às pessoas, aos seus filhos até hoje. Deus usa pessoas para te dar sonhos. Deus te dá sonhos. Deus te dá propósitos. Deus te dá vontade. Deus te coloca no caminho para fazer aquilo. Muitas vezes a gente vê que é uma mega visão e nós assim, meu Deus, como é que pode? Eu sou tão pequeno. E aí, ó, tem degrau em degrau, de glória em glória, Deus vai te instruir, te capacitar para você seguir, mas é claro que você precisa obedecer a palavra de Deus. Você precisa obedecer às direções do Espírito Santo. E é isso que eu vim aqui te dizer. O Espírito Santo, ele é tudo para nós. Ele simplesmente é tudo. O que é tudo em inglês é tudo. O que é tudo em português é tudo. Tudo em qualquer língua é tudo. Ele é tudo para nós. Porque nós sozinhos não poderíamos. Nós somos muito pequenos, a nossa mentalidade é muito pequena. Nós precisamos ampliar a nossa mentalidade através do Espírito Santo que está em nós, a nossa natureza foi criada novamente quando nascemos de novo. Nós temos uma natureza nova, a natureza de Cristo, o caráter de Deus. E precisamos inclinar à vontade do Senhor. Porque em Joel disse 2:28, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Para que serve tudo isso? Para criarmos na nossa mentalidade algo dos céus, chegar na nossa mentalidade, renovar a nossa mente, seja com profecia, seja com visão, seja com sonho, te dá um mega plano, uma mega visão, para que você cresça em glória, cresça em glória, glória em glória, até que nós vivamos os picos e pulemos de picos em picos e vivamos nessa terra como se o mal não existisse, reinando, governando essa terra, vivendo o melhor dessa terra, porque é o que Deus garante para nós. Quando que aconteceu isso? E derramarei do meu espírito. Já aconteceu.
há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo ressuscitou e nos deixou o Consolador, ele disse: não, eu não vos deixarei sós. Eu deixarei contigo o Consolador, o Paracleto, um instrutor capacitar. Ele nos capacita, ele nos instrui, ele nos ensina, nos consola, nos anima, nos impulsiona, nos dá visões, nos dá palavras de sabedoria, prodígios. Ele manda pra gente fazer coisas com uma voz tão suave e forte ao mesmo tempo, que a gente não tem dúvida de que é ele falando conosco. E é isso que nós nascemos para viver nessa terra. Para que a gente leve esse mesmo Espírito de Deus, o Espírito Santo, leve o novo Evangelho, o Evangelho da salvação, da libertação. Quantas vezes nós não estamos presos na prisão, lá, criminal, em regime fechado, mas estamos presos na nossa mentalidade, cheia de cadeados, com a nossa mente totalmente limitada, sem ter para onde ir. Às vezes está tão presa que não existe nem luz no fim do túnel. A mentalidade está tão pequena que um problema que para aquela pessoa naquele momento está sendo um desastre, porém parece tão pequeno que pode ser mudado rapidamente com uma só estratégia de Deus. E isso acontece muito, muito, muito com o povo de Deus. O povo de Deus entende sobre cura, entende sobre libertação, entende sobre muitas dádivas, direitos reais de Cristo para nós, que Ele nos deixou esses direitos, essa herança. Mas nós não entendemos que essa herança é em todas as áreas. Essa herança não são em áreas limitadas, são de forma ilimitada, porque o nosso Deus, Ele é tão grande e ilimitado que as bênçãos dele também são ilimitadas, porque são rios que correm como águas vivas, elas não secam, elas não se limitam. Nós somos seres ilimitados. Nós, quando alcançamos algo, a gente quer algo ainda melhor, um patamar melhor, um nível melhor. Então, hoje, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você tem sonhos, se você tem metas, visões de Deus para você. Porque quando você alinha o seu sonho com o sonho de Deus, bombástico, não tem como dar errado. Mas quando você quer viver os seus planos individuais, egoístas, de você ter, você ser, você só isso, as coisas ficam difíceis de acontecer. E muitas vezes, quando acontece, a pessoa perde tudo logo em seguida. Não existe estabilidade lá no pico. A pessoa não aprendeu os princípios para viver lá no pico, que é a vontade perfeita de Deus. Por isso que precisa ser construído e o propósito para o outro. Você tem que entender que você é filho de Deus, independente de você estar na lama ou se você está lá comendo maná junto com os reis. Você é filho de Deus, faz parte da sua natureza, independente de você estar manifestando o reino de Deus ou não. Você não deixa de ser filho. Nada e nem ninguém pode te separar do amor de Deus. Nada pode te deixar de ser filho, a não ser que você mesma diga que não quer, que você blasfeme. Porque uma vez que você aceita Jesus Cristo, você se tornou nova criatura, você nasceu no Espírito de Deus.
Seu espírito é perfeito. E se um dia a pessoa está tão distante de Deus, ao ponto de ela dizer que quer negar Cristo, que não quer mais Cristo para ela, que não aceita mais Cristo, não entende que Cristo é o seu Salvador, jamais ela tem como ser salva novamente, porque a Bíblia diz, Paulo explica isso. Ele diz que simplesmente se isso acontecer, você estaria sacrificando Jesus Cristo pela segunda vez. E Jesus Cristo se sacrificou uma única vez por todas as pessoas. Todo mundo. Independente da geração, se já passou, se é de hoje ou se é de amanhã. Ele se sacrificou uma única vez por todos. Isso está lá em Hebreus. E ele ainda diz que nós temos uma única vida, depois segue-se o juízo. Nós não temos várias vidas, nós não temos vidas passadas, nós não vivemos agora um tempo e depois viveremos outro tempo em outro planeta, outro tempo em outro planeta. E quem sabe a gente encarne aqui nessa vida de novo. A Bíblia diz o contrário, a Bíblia não deixa espaço para existir dúvida acerca disso. E seria muito injusto também. Imagine uma pessoa vir diversas vezes viver num mundo onde existe picos e vales, onde existe o mal e o bem, e que a criança já nasce com a natureza adâmica. Olha que injustiça! Deus não é injusto, Deus é justo. Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer seja salvo. Porque não é possível que eu seja boa o suficiente para receber o mérito de ir para o céu. É impossível que eu vá para o céu por mim mesma. Como tem muita gente que quer. Como tem gente que diz assim, toda religião leva a Deus. Depende. É o mesmo Deus da Bíblia que você fala? Porque a Bíblia está clara em dizer isso, que só existe uma única vida e depois, logo em seguida, segue-se o juízo. E existe outra passagem que diz, aqueles que não creem em Cristo já são condenados. E aqueles que creem em Cristo já são abençoados, eles jamais viverão ou verão a morte. Aquele que crê em Cristo não vê a morte. Por quê? Porque foi necessário, depois que Adão e Eva entregaram o domínio da terra que Deus deu a eles para reinar e governar, quando eles viveram a morte espiritual, que é a pior morte que tem, não é essa morte do corpo não, essa aqui é provisória. Essa pele aqui, esse corpo é provisório. Não existe ninguém que não seja provisório. Mesmo com toda a tecnologia, não existe mega bilionário nesse mundo, punk da hora, que se acha o bambambam, que vai viver eternamente nessa terra. É impossível, é provisório. Você pode até querer viver 100, 120 anos, a escolha é sua. Deus disse que até 80, mas você quer viver 100, 120, 130, é uma decisão sua. Você decide que você quer viver esse tempo todo aqui nessa terra ou não. Mas se for para você viver, você tem que saber, tem que se conscientizar que não adianta você trabalhar dia e noite, conquistar rios de dinheiro, riquezas para vir várias gerações, roubar, furtar, estelionar e fazer lavagem de dinheiro, ser político, roubar o dinheiro do povo, deixar que o dinheiro não chegue até a fonte para a educação, para a saúde, roubar e colocar no seu bolso e dizer, ó, até a 4ª geração minha tá tranquila. Não adianta. Não adianta, porque todos irão morrer. E o que você fez nessa única vida que Deus te deu é se você confessou Jesus Cristo, se você aceitou Ele como Senhor e se você foi guiado pelo Espírito Santo, porque os que são filhos são guiados pelo Espírito.
E aí, aquele que não crê em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi o único que mudou o antes e o depois. Hoje nós vivemos 2023 por isso, porque é 2023 depois de Cristo, independente da religião que você tenha, onde você mora, se é ocidental ou oriental, não importa. Todos os lugares vivem isso, a não ser os judeus, que eles acreditam que Jesus Cristo ainda não veio. Então o tempo dele não teve nem depois nem antes de Cristo. Mas até os judeus, muitos deles, inclusive sacerdotes muito reconhecidos, já dizem que é verdade que Jesus Cristo é o Messias que veio. Muitos judeus converteram. Paulo se converteu. Mateus era judeu. Dentro dos apóstolos de Jesus Cristo era judeu. E como hoje ainda muitos judeus se convertem ao cristianismo, entendem que Jesus Cristo foi perfeito e que não tem como nem eu e nem você sermos perfeitos. O que a gente pode fazer e que devemos fazer é continuar tentando a perfeição, é buscando, perseverando. Deus quer que nos veja perseverando, porque quando somos guiados pelo Espírito Santo, Ele vai caminhando conosco. Porque quando a gente não dá ouvidos ao Espírito Santo, Ele tá dentro de você, mas Ele tá lá. Tipo assim, sem ter voz. Imagine o que eu acabei de dizer. Você ter Deus dentro de você, através do Espírito Santo, que faz parte da sua natureza nova, recriada, e você tampar a boca dele, você não dar voz a ele, você viver só para sua vidinha, pro seu trabalho. Muitas vezes você tá até no lugar que Deus não mandou você ir, e você fica reclamando porque não era para você estar nesse local, que você que decidiu, você que escolheu, você decidiu esse caminho a trilhar. Não importa por quê, porque se foi por educação, se foi os pais, o marido, não sei. Mas quando existe insatisfação, geralmente você não está no caminho, no lugar onde Deus gostaria que você estivesse. Porque no lugar onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o lugar que Deus planejou para você. Se você está nesse lugar que Deus chamou você para estar, você está no melhor lugar. Então, voltando aqui, visões dos céus. Deus deu várias visões dos céus a Paulo. Deus dava visões para... Oi, o Edney, tudo bem? Bom dia. Deus dava visões a Paulo. Muitas vezes que ele ia ministrar para um povo, para uma cidade, ele dava visões do que ministrar nessa cidade. Se você ler as cartas de Paulo, ele sempre dizia, olha, eu não fui levado aí ainda não chegou o meu tempo. Porque, embora ele era Saulo, ele era o assassino. Quando a gente fala perseguir os cristãos, está minimizando o que Paulo realmente era. Paulo era assassino dos cristãos, da nova igreja, da igreja primitiva daquela época. E Deus chamou ele. Deus simplesmente apareceu, Jesus Cristo apareceu visualmente para ele. E como a natureza dele não batia com a natureza de Jesus, ele se tornou cego ao ver Cristo. Ele passou 3 dias cego e Ananias foi lá, Ananias foi também guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ele, disse o nome da rua, a casa que era para ele ir lá, que tinha um homem lá chamado Saulo, e que Deus tinha escolhido ele, que era para ele ir lá orar, botar as mãos, impor as mãos e curar ele, para que ele voltasse a ter visão, a enxergar novamente. Imagine, e Paulo começou a ser guiado pelo Espírito Santo depois daquela experiência.
Aí eu te pergunto, você já teve uma experiência com o Espírito Santo? Se você já teve, relembre o que aconteceu, como foi a voz, qual era o tom daquela voz, o que aquela voz te dizia, como ela inclinava você a fazer algo, o que era para você fazer, se você fez, se deu certo. E volte às origens que você se distanciou de ser guiado pelo Espírito Santo, porque nós estamos nos últimos dias e nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos viver as promessas de Deus e nós conquistamos as promessas quando somos guiados pelo Espírito. Deus deu visões a João, que escreveu o livro de Apocalipse. Tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse, mas Apocalipse é um livro básico dentro da teologia, dentro do estudo bíblico. Apocalipse é um estudo básico, que é para que todo cristão saiba que, independente do que você viva, se você vai viver as promessas de Deus, se você manteve o foco no alvo e trilhou o caminho que Deus tem preparado para você, se você cumprir os propósitos, e quando chegar lá, e aí, filho, o que você fez com o que eu te dei? E você, top, eu fiz tudo como ordenado. Imagine que lá são as promessas, é a verdadeira promessa da eternidade. Porque nós não viveremos no céu eternamente. O céu, tá tudo explicadinho como vai acontecer. Que tá tão perto. Diz que nós não teremos mais moeda de troca. Preste atenção, ele ainda fala assim: vede, para que ninguém vos engane. Vai ter o tempo que vão existir, não vai mais existir moeda de troca, de venda, não vai mais ter nem compra e nem venda. Todos vão ter que comprar com um selo, que vai ser na mão ou na testa. Tá chegando esse tempo. Por que existiu a pandemia? Para que todo mundo tenha aversão ao dinheiro em espécie. Aí veio ao mesmo tempo o Pix. Não tem nada coincidente, não tem nada por acaso. E aí ele deu a mega visão do Apocalipse, dizendo que vai acontecer essas coisas. Ele já nos pré-avisa há milhares de anos atrás. Mas vai ter o tempo que a multidão de várias tribos e povos e línguas estarão louvando ao Senhor com cânticos maravilhosos, e que todos lá, toda lágrima será enxugada. Lá não vai existir pobreza, lá não vai existir choro, nem ranger de dentes, não vai existir doença, nenhum mal pode entrar nos céus. Lá é a nossa verdadeira pátria. É a nossa verdadeira morada. O nosso destino está em ir para o céu. Então, o que nós vamos fazer aqui na terra para que a gente deixe um legado, uma história, para que a gente eternize o nosso propósito aqui nessa terra através do propósito. Entende por que eu falo tanto em propósito? Porque existe um porquê, um motivo. O propósito é isso. É viver o melhor dessa terra pelo tempo que Deus planejou para que nós estejamos aqui. Porque mesmo que dure 100 anos, como muita gente quer viver 100 anos, 120 anos, que essa não é a minha vontade pessoal, eu entendo que é terra dentro de mim. E eu prefiro viver os céus, eu prefiro viver o que é eterno. Mas eu quero viver os propósitos de Deus nessa terra, eu quero deixar história, eu quero deixar um legado. É por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, porque eu sei que vai alcançar pessoas. Eu sei que vão ter pessoas na madrugada buscando essa informação
para que impulsione essa pessoa a ser constrangida pelo Espírito Santo, a ter um derramamento de Espírito, a ter um arrependimento santo, de entender que nós não somos nada sozinhos, mas com Ele somos todas as coisas e podemos todas as coisas. Nós somos filhos de Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo vê. Ele nos tem na palma da nossa mão, cravejado. Nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Existe um livro perfeito, pancada de ouro, escrito lá com o seu nome completo. Você é especial. Você não é só um espermatozoide que foi e entrou num óvulo e teve toda aquela questão que a ciência explica, que criou um feto e esse feto cresceu e se tornou um bebê. Não, Deus sonhou com você, Deus planejou você. Eu lembro que quando eu queria engravidar, 3 anos antes, Deus me deu uma visão com Benjamin, lá no céu. Ele me fez ser arrebatado em espírito e cair em um lugar que era uma marcenaria. E ele fazia um bonequinho de madeira, mas lá no céu ele se mexia todo. Ele se mexia e era animado. E eu dizia, e ele me mostrava e ele dizia: filha, é isso aqui que você deseja? Você quer mudar alguma coisa? Olha que Deus, que Pai é esse? Ele simplesmente nos agracia nos menores detalhes. Ele quer nos suprir nos mínimos detalhes, com excelência, aquilo que só você sabe. Às vezes você nunca nem falou para ninguém. Ele quer e deseja e vai te suprir. Se aquilo ali é uma sede, uma fome, uma necessidade sua, ele vai suprir. Independente se você teve abortos espontâneos, independente se a sua dificuldade de engravidar, independente se você tem só uma trompa, Deus supre as suas necessidades, desde que sejam necessidades. Ele vem lá e supre. Crie expectativas no seu coração. Cria uma visão, um mural. Como ele diz, escreve em tábuas, para que todo aquele que estiver até correndo consiga ver o que as tábuas dizem. Construa uma visão em cada área da sua vida no topo, com imagens. Busque imagens na internet de cada visão, imprime e coloca lá no lugar que você veja todos os dias. Porque você precisa ver todos os dias, para que você torne aquela visão mais clara, para que você torne aquela visão mais próxima, mais palpável, que você veja mais detalhes. Quanto mais detalhes você vê, mais ramos neurais você está criando, para que existam caminhos, estratégias, sabedoria, capacitação. Tudo está na nossa mente. Uma simples estratégia pode fazer você alcançar o alvo. Ou várias estratégias, um passo a passo, o Espírito Santo vai te guiar. Eu tenho certeza disso. E se você ainda não é filho de Deus, se você não se sente ainda amado, cuidado, protegido, independente da situação que você vive, vai lá, fecha os teus olhos, fala o seu nome completo. E repete comigo. Eu confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo de todo o mal que eu fiz. Eu entrego os meus planos
Eu entrego o meu propósito nas tuas mãos. Eu entrego a minha família, a minha descendência nas tuas mãos. E que seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É por isso e por você que eu estou aqui. E que o Espírito Santo de Deus te levante também como atalaia na sua família, no seu trabalho, na rua onde você mora, no prédio onde você mora. Que seja feita a boa, perfeita e agradável vontade na sua vida, na vida da sua família. Que você seja luz e sal nessa terra. Renovai-vos a vossa mente de todos os tesouros dos céus que constam na palavra de Deus e seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele satisfaz. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.